Irmãos, nós estivemos no retiro, né? Semana passada nós não tivemos culto aqui, estávamos no retiro, e foi um tempo muito precioso, de comunhão, né? De alegria, mas sobretudo de edificação pela palavra do nosso Deus. Nós estivemos vendo sobre, em cima do tema, negue-se a si mesmo, né? O caminho da cruz, né? E hoje eu quero trazer uma mensagem que ainda é um pouco dentro desse tema, e eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em Gálatas capítulo 5, versos 16 a 26, um texto muito conhecido por nós, né, que vai falar as obras da carne, o fruto do Espírito. Eu não vou estar falando de cada uma das obras da carne, nem de cada um ponto do fruto do Espírito, de cada um dos pontos do fruto do Espírito, mas a gente vai ver aqui de uma maneira, digamos, panorâmica, como isso tem a ver com o fato de, como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que estar negando a nossa própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Gálatas capítulo 5, versos 16 a 26. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Nós vivemos uma cultura que celebra os desejos do coração como uma expressão de liberdade e autenticidade, né? Porém, a Bíblia ela nos mostra que seguir a Cristo é justamente o oposto. É negar-se a si mesmo, é negar a sua carne, é lutar contra os impulsos do ego, né? E andar em submissão ao Espírito. O cristão não deve ser impulsionado por sentimentos, mas por fé e obediência. Paulo afirma com clareza: quem pertence a Cristo crucificou a carne com as suas paixões. A cruz não é apenas um símbolo da nossa salvação, ela é também a marca da nossa conduta, do nosso dia a dia, né? É algo constante e permanente em nossas vidas. Somos chamados a viver como crucificados com Cristo, não apenas salvos por Ele. Nós
nos alegramos muito com a salvação do Senhor, mas nós temos que entender que a salvação do Senhor implica numa transformação de vida. Não é só um benefício futuro, não é só um destino guardado e selado para aqueles que têm sobre si os feitos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mas tem uma implicação na nossa vida hoje. Aqueles que são salvos, aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, crucificaram a sua carne com as suas paixões, segundo o que Paulo nos ensina. Esse é um parâmetro para entendermos se de fato cremos em Cristo, como diz as Escrituras. Se nós crucificamos a carne e as nossas paixões, isso não quero dizer que se evidencia na vida de alguém que consegue fazer isso de modo pleno, completo, perfeito, porque nós continuamos pecadores, falhos, mas aqueles que são de Cristo, eles vão mostrar na sua vida uma luta constante, um crucificar dos seus desejos para satisfazer a vontade do Senhor, para viver no Espírito. A epístola de Gálatas foi escrita por Paulo por volta do ano 49, é uma das suas primeiras, possivelmente a primeira. Eu particularmente acredito que ela deve ter sido a primeira carta do apóstolo Paulo. A igreja da Galácia estava sendo influenciada por judaizantes, que queriam impor a lei como meio de justificação. As pessoas estavam crendo em Cristo, mas os judaizantes, que mesmo que acreditassem em Cristo, eles achavam e ensinavam e impunham sobre a vida de outras pessoas que era necessário, para se ter a salvação, ainda ter uma prática completa da lei, uma vivência completa da lei, como algo que dependia para a salvação, dependia daquilo para a salvação, e não somente a fé em Cristo. Paulo, ele escreve essa carta combatendo que a fé em Cristo ela é suficiente para a salvação, mas ele, na carta, ele deixa bem claro que a fé em Cristo não é apenas algo teórico, nem de sentimentos, mas ela é demonstrada através de uma transformação de vida. Existe sim a importância da lei, não para a salvação, mas como um testemunho ou algo que autentique que aquela pessoa de fato é um salvo, porque ela vive segundo a vontade de Deus. Ela não vive só com uma fé teórica, é uma fé prática, que é demonstrada através de sacrifícios da sua própria vontade para satisfazer a vontade do Senhor. Então aqui no capítulo 5 ele aplica essa liberdade que temos em Cristo, mas de uma maneira prática, que é não viver segundo a carne, mas pelo Espírito. Alguns entendem liberdade como eu poder fazer qualquer coisa, tudo me é lícito, esquece da outra parte, eu posso tudo, porque Deus é amor, Deus me ama, E aí a gente entra nessa teologia aí antropocêntrica, que o homem é no centro de todas as coisas e que Deus é como se fosse um servo para satisfazer os nossos desejos. E eu posso tudo que Deus vai me abençoar. Eu posso pecar como for, do jeito que for, que Deus vai me perdoar. E esse pensamento, é um indício de um pensamento de uma pessoa que não foi de fato transformada
pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Aquele que foi transformado, que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, ele não pensa assim. Ele vai pensar de maneira condizente com o que Paulo ensina aqui: crucificar a carne, crucificar as paixões, crucificar os desejos que são contrários à vontade do Senhor. E agora me moldar, me colocar na forma da palavra de Deus. Não me conformar, como diz lá em Romanos, não me conformar com esse século, com esse mundo, mas me conformar com a orientação, os preceitos da palavra de Deus. Então esse texto aqui, nesse texto nós vemos que somos chamados a crucificar os desejos da carne e andar no Espírito, vivendo uma vida que reflete a cruz de Cristo e produz o fruto do Espírito. Vamos dar uma olhada aqui trecho a trecho, né? Como eu disse anteriormente, não de maneira profunda, mas mais panorâmica aqui. Primeiro vamos ver dos versos 16 a 18, a luta interior do discípulo de Cristo. Vamos repetir a leitura, para que a gente volte aqui para o texto. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Paulo afirma que o crente, ele vive um conflito constante, carne versus Espírito. A carne representa a nossa natureza caída, que deseja o contrário da vontade de Deus. O Espírito, por outro lado, nos conduz à santidade. Essa batalha não é opcional, mas inevitável na vida cristã. E é interessante que Paulo, ele diz algo que repete os ensinos do Senhor Jesus Cristo. O segredo para se vencer o pecado. Qual é o segredo para vencer o pecado? Certa vez eu estava num EPL, Encontro de Pastores e Líderes, lá em Fortaleza. Eu acho que em 2005, já tem 20 anos isso. E o tema do EPL era permanecer. Foi baseado em João capítulo 15, né? O texto lá da videira e dos ramos. E algo marcou a minha vida naquele EPL, que foi como enfrentar a luta contra o pecado. E eu lembro que o pastor lá, Carlos McCord, acho que era assim, um norte-americano, não sei pronunciar direito não. E ele falou que o ensino de Cristo, ele é perfeito porque ele mostra de maneira clara, e às vezes a gente não enxerga, mas ele mostra de maneira clara que para vencermos na luta contra o pecado, não é focar no pecado. Normalmente a gente faz o seguinte: eu tenho uma falha, uma tentação, uma fraqueza em relação a um pecado tal, e eu não posso cometer nesse pecado, eu não posso cair nesse pecado, e eu fico lá tentando evitar aquele pecado, mas ao mesmo tempo estou sempre lembrando daquele pecado, e eu fico nesse policiamento, mas uma hora eu caio. Mas o segredo, Paulo ele repete aqui, o segredo não é focar no pecado para vencer o pecado, mas é permanecer. Por isso que o título lá do EPL era assim: permanecer
em Cristo. É olhar para o Senhor, é andar, aqui nas palavras de Paulo, no Espírito. Olha o que diz o versículo 16: andai no Espírito. Se você andar no Espírito, jamais vai satisfazer os desejos da carne. Não é olhar para o pecado como algo a ser evitado, não, é olhar para Cristo, é andar no Espírito, é me aproximar mais do Senhor, é me alimentar mais da palavra de Deus, porque assim eu não vou ter mais o prazer de viver aquele pecado, de me satisfazer naquele pecado, de satisfazer as vontades da carne, porque eu vou estar satisfeito em Cristo. Quanto mais estou próximo do Senhor, quanto mais eu ando no Espírito, mais satisfeito eu estou na sua presença, e quanto mais satisfeito eu estou nele, menos vontade eu vou ter do pecado. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Entende, irmãos, que para estarmos vivendo de maneira vitoriosa nessa luta que é inevitável da carne contra o Espírito, é andar no Espírito, é nos alimentar da palavra de Deus. Se temos que nos policiar, não é nos policiar em relação ao pecado, mas nos policiar nas disciplinas espirituais. Se nós estamos vivendo elas dia a dia, leitura da palavra, não só leitura, mas examinar a palavra de Deus, estudar, né? Que nós sabemos que a Bíblia não nos orienta a ler, nos orienta a estudar, a examinar, a meditar na palavra de Deus, né? Orar, ter tempo de qualidade falando com Deus, louvando ao Senhor, sendo edificado através de canções cristocêntricas, né, que colocam Cristo no centro, não o homem. E praticando essas disciplinas espirituais e outras mais que temos, nós vamos estar vivendo e andando no Espírito. E assim, nós não vamos estar interessados em satisfazer os desejos da carne. A concupiscência é um desejo desenfreado, né? Um desejo intenso. E se nós não estivermos na prática de disciplinas espirituais, nós estamos entregues a esses desejos dia após dia, e eles não cessam, e eles não se satisfazem. Não é assim na nossa vida? Se nós não buscarmos a satisfação em Cristo, os desejos da carne, eles não vão nos satisfazer. A dia a dia a gente vai voltar a ter aqueles mesmos desejos desenfreados, porque não satisfaz. Temos que reconhecer essa luta. Muitos pensam que a caminhada cristã é uma jornada de paz interior, mas a realidade é guerra espiritual constante. A presença do Espírito em nós nos torna conscientes do pecado e nos dá poder para não obedecer aos desejos da carne. O verdadeiro discípulo de Cristo não se acomoda com o pecado, ele luta diariamente contra ele, olhando para Cristo, não para o pecado. A nova vida em Cristo não elimina a carne, mas dá poder para vencer. A nova vida em Cristo não elimina os feitos da carne, nem a ação, nem os desejos da carne, mas nos dá poder no Espírito Santo de Deus para vencer. Versos 19 a 21, vamos para o segundo ponto: as obras da carne e seus perigos. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias,
inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, a lista aqui, ela é grande, mas não é completa, né? Nós sabemos que tem muitas outras ações e práticas pecaminosas, mas Paulo, podemos dizer que ele é bem abrangente, e ele menciona coisas que a gente, de cara a gente já despreza, a gente já entende que é errado, mas nós talvez tenhamos em uma ou mais delas um ponto fraco em nossas vidas. Coisas que algumas coisas a gente acha desprezível, mas outras às vezes a gente pratica e acha até engraçado, né, que são mencionadas. Mas são obras da carne, né? Quando a gente fala de inveja, ninguém gosta de se assumir como um invejoso, né? Mas quando fala de glutonaria, a gente às vezes acha engraçado, fulano come muito, né? Às vezes a gente até gosta do título, né, de comilão, né, que come muito, mas é pecado, é obra da carne, né? E essas obras, né, vividas constantemente na nossa vida, na vida do ser humano, são obras daqueles que não têm a vida eterna. Aqueles que são de Cristo, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles não vivem na prática dessas obras. Essas obras são terríveis, e terrível é também o resultado delas, né? As obras da carne e os seus perigos. Quem vive, quem pratica essas coisas, Paulo declara aqui, a palavra de Deus declara que não herdarão o reino dos céus. Então, não tem motivo de graça, é coisa séria, é coisa séria. Nós não podemos, como cristãos, ou melhor, é incompatível para um cristão viver segundo as obras da carne. Não existe. Um cristão, ele não vive segundo as obras da carne. Se alguém aqui hoje vive segundo as obras da carne, pode-se considerar fortemente que você ainda não conhece a Cristo, como diz as Escrituras. Nós temos que estar sempre nos avaliando, né? E, irmãos, eu sempre trago essa confrontação, porque a nossa preocupação como igreja não é ter aqui muitos membros, mas é ter aqui verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus, que compreendem o que é ser cristão, que negam-se a si mesmo, tomam a cruz e seguem a Cristo. E para isso a gente precisa sempre estar nos colocando, né, pela lupa da palavra de Deus e sendo confrontados. Eu sou crente mesmo? O meu estilo de vida, as minhas escolhas, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, a minha ideologia é de um cristão? Porque se não for, independente do tempo que você esteja aqui, você precisa se render aos pés do Senhor Jesus Cristo e ser transformado hoje pela palavra de Deus. Paulo lista as obras da carne, né? E imoralidade, idolatria, inimizades, inveja, ira, bebedices, entre outras. Ele não as coloca como falhas leves, mas como evidência de quem não herdará o reino de Deus. A carne leva à ruína e à separação de Deus. A obra da carne
causa isso na vida de uma pessoa. A cruz nos chama a abandonar a vida antiga. Não é apenas lutar contra o orgulho ou vaidade, mas crucificar desejos, práticas e hábitos que desonram a Deus. Ser cristão é tomar decisões drásticas contra o pecado, mesmo que custe conforto ou até aceitação de outras pessoas. Vamos abrir em um texto complementar aí em Colossenses capítulo 3, versos 5 a 10. Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 10. Paulo também escrevendo aqui para outra igreja, ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Nós outrora andávamos nessas práticas, mas agora, como quem tira uma roupa imunda, nós não podemos mais viver nelas. É despojar, né? E a ideia aqui no original é que é como alguém que tira uma roupa imunda, suja, podre, né? Essas velhas práticas têm que ser olhadas por nós como algo imundo para as nossas vidas, que tem que ser abandonada de maneira definitiva. O Evangelho não desculpa nossos pecados, ele nos liberta deles. Dos versos 22 e 23, nós temos o fruto do Espírito, texto muito conhecido. No Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Paulo então ele contrapõe, né? Olha, antes reinava nas nossas vidas as obras da carne: prostituição, idolatria, glutonaria, feitiçaria. As obras da carne reinaram. Mas agora que sois de Cristo, quem reina é o Espírito Santo em vocês. E as práticas agora é do Espírito, é o fruto do Espírito. E nós temos que viver todos eles de maneira intensa. A palavra de Deus é maravilhosa, porque ela não só não nos diz o que nós temos que abandonar, mas a que temos que nos apegar, o que temos que viver, o que temos que praticar. E aí a lista, ela é maravilhosa, ela é perfeita. Nós temos que viver amor, amor para com Deus acima de todas as coisas, amor de uns para com os outros, amor verdadeiro, está nos aperfeiçoando no amor.
Nós não podemos achar que já estamos prontos, mas que estamos em transformação, e essa transformação é constante. Alegria, né? Nós tivemos um tema de retiro no ano passado sobre a alegria do cristão, né? Alegria independente das circunstâncias, porque a nossa alegria não são coisas, não são momentos, é uma pessoa. A alegria é Jesus. Nossa alegria é Jesus. Paz, Ele é a paz, Ele coloca paz em nosso coração, que excede todo entendimento, que vai além da nossa compreensão. Como é que nós podemos ter paz em meio ao caos? Cristo em nossas vidas, né? Longanimidade, né? Ser extremamente paciente, longânimo, ter um ânimo longo, não ser aquela pessoa inconstante no seu ânimo. Uma hora está bem, está feliz, está amável, na outra hora está afastando todo mundo de perto. Não, ser longânimo, benigno, né? Aquele que faz o bem, bondade, que é bom em si, na sua essência. Fidelidade para com Deus, fidelidade para com as outras pessoas. Manso e que domina, né, os seus impulsos pela ação do Espírito Santo. Tem um domínio próprio, né? Paulo diz que contra essas coisas não há lei, né? Não há nenhum limite, nenhuma recriminação. Elas têm que ser vividas de maneira intensa nas nossas vidas. O Espírito produz uma nova vida, com amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse fruto é o retrato de Cristo em nós. Não é um esforço humano, mas o resultado da presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Porque não vai ser por um esforço em conquistar essas práticas, mas é estar andando em Cristo, elas vão sendo evidenciadas nas nossas vidas. O discípulo de Cristo permite que o Espírito produza em nós, né, aquilo que naturalmente não temos. O mundo precisa ver esse fruto nas famílias, na igreja, nas redes sociais, no trabalho. Precisa ser demonstrado quem nós somos em Cristo, que temos o caráter de Cristo. A cruz muda o caráter, e esse fruto não é opcional, é a marca de quem anda com Cristo. João 15, 5, vamos lá rapidamente, nós já estamos caminhando aqui para o final. João 15, 5, vou ler só esse versículo. O texto também é condizente com o que nós estamos vendo, mas vamos dar uma olhada só nesse versículo aqui para reforçar. João 15, 5. Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Dentro dessa ótica, nós compreendemos que o fruto do Espírito, ele só pode ser vivido em quem está em Cristo. Sem Ele a gente não pode, a gente não consegue, a gente vai falhar. O fruto do Espírito não é algo que fazemos por Deus, mas algo que Deus faz em nós. Amém? E para a gente encerrar, versos 24 a 26, diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo ele conclui aqui falando, combatendo essas práticas pecaminosas e dizendo que se andarmos no Espírito, elas não vão estar reinando nas nossas vidas. Paulo declara: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Isso é definitivo. O crente não brinca com o pecado, ele leva a cruz, E em vez de vanglória ou inveja, nós somos chamados a andar no Espírito. O cristão não vive para agradar a si mesmo. Ser crucificado com Cristo significa abrir mão do controle, da busca por glória pessoal e das comparações destrutivas. É viver para a glória de Deus, no poder do Espírito, com um coração quebrantado e humilde. Russell Shedd, certa vez, diz: a cruz é o ponto de partida e o estilo de vida do cristão. Amém? A cruz é o ponto de partida e o estilo de vida do cristão. Os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões. Desde o Antigo Testamento, Deus separa um povo para ser santo, mas agora, por meio do Espírito, Ele habita em nós para nos santificar. O discipulado, melhor dizendo, é uma jornada de crucificação contínua do eu e a manifestação da nova vida. A luta contra a carne é a marca do verdadeiro Filho de Deus. Romanos 8:13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se vivemos pelo Espírito, mortificais os feitos do corpo, certamente viveremos. Amém? E eu concluo dizendo que a vida cristã é escolher a cruz todos os dias, é declarar guerra contra a carne e submeter-se ao Espírito. Ser discípulo de Jesus é ser crucificado com Ele, vivendo agora não mais para o próprio prazer, mas para a glória do Senhor. O mundo oferece liberdade na carne, mas o Evangelho oferece liberdade na cruz. Que sejamos um povo crucificado, cheio do Espírito, frutífero e firme no caminho da santidade. Que assim seja na vida de cada um de nós aqui.